Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele, YHWH. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a compreender a Tua Palavra, nos ajuda a vencer o pecado, a fugir do pecado, a se desviar do pecado. E que nos conceda o Espírito Santo para nos dar a Tua paz, para nos ajudar nessa caminhada final. E que possamos entender o que for lido nesse momento. Nós te agradecemos pelos méritos do Teu Filho amado, Yahushua é o nome dele, que se fez carne, morreu na cruz do Calvário e hoje se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 11, que diz: os anjos desde o tempo de Davi até o cativeiro babilônico. O reinado de Davi. A arca permaneceu na casa de Abinadab, até que Davi fosse coroado rei. Ele reuniu todos os homens escolhidos de Israel, cerca de 30.000, e foi buscar a arca do Eterno. Colocaram o móvel sagrado num carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. Uza e Aió, filhos de Abinadab, conduziam o carro. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se diante do Altíssimo, através de toda sorte de instrumentos musicais. E chegando a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca do Criador e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira de Yahweh se acendeu contra Uzá, e o Criador Eterno o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca do Criador Eterno. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Uzá se enfureceu contra os bois, porque estes tropeçaram. Manifestou notável desconfiança do Eterno, como se aquele que trouxera a arca da terra dos filisteus não fosse capaz de cuidar dela. Os anjos que acompanhavam a arca castigaram a impaciente presunção de Uzá, que o levou a colocar as mãos na arca. Espiritual GIFs, volume 4, página 111. Com o objetivo de estender suas conquistas entre as nações estrangeiras, resolveu Davi aumentar seu exército, exigindo trabalho militar de todos os que estivessem em idade conveniente. Para levar isto a efeito, tornou-se necessário fazer o censo da população. Foram o orgulho e a ambição que motivaram este ato do rei. O objetivo deste empreendimento era diretamente contrário aos princípios de uma teocracia. Mesmo Joabe objetou, embora sem escrúpulos, como até ali se havia mostrado. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 4. Na manhã seguinte, foi levada uma mensagem a Davi, pelo profeta Gade. Assim diz Yahweh: escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada de Yahweh, isto é, a peste na terra, e o anjo de Yahweh destruam todos os termos de Israel.
Vê, pois, agora, disse o profeta, que resposta hei de levar a quem me enviou? 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 11 e 12. A resposta do rei foi: caímos nas mãos de Iarro, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Patriarcas e Profetas, páginas 747 e 748. Rápida destruição se seguiu. 70.000 foram mortos pela peste. Davi e os anciãos de Israel ficaram na mais profunda humilhação, lamentando diante do Altíssimo, como o anjo do Iarro estava em seu caminho para destruir Jerusalém. O Eterno pediu-lhe que cessasse sua obra de morte. O anjo, em vestimentas de guerra, com uma espada empunhada e pairando sobre Jerusalém, foi mostrando a Davi e aqueles que o acompanhavam. Davi ficou terrivelmente assustado, mas clamou em desespero e compaixão por Israel. Ele rogou a Iarro que salvasse as ovelhas, e angústia confessou: eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 385 e 386. O anjo destruidor detivera-se em seu caminho, fora de Jerusalém. Ele ficou sobre o monte Moriá, na eira de Ornã, o Jebuseu. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18. Por indicação do profeta Davi, foi ao monte e ali construiu um altar a Iarro. E ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Altíssimo, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Assim Iarro se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25. O local em que o altar foi construído e que dali em diante seria para sempre considerado terra santa, foi oferecido ao rei de Ornã como presente, mas o rei recusou-se a recebê-lo deste modo, e Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. 1 Crônica, capítulo 21, versículo 25. Esse local memorável, como o sítio em que Abraão construíra o altar para oferecer seu filho, e agora consagrado por este grande livramento, foi depois escolhido como local do templo construído por Salomão. Desde o início mesmo do reinado de Davi, um dos seus mais acariciados planos fora construir um templo ao Altíssimo. Embora não lhe tivesse sido permitido executar este desígnio, não manifestou menos zelo e fervor em prol do mesmo. Patriarcas e Profetas, páginas 748 e 750. O Altíssimo, por intermédio de seu anjo, instruiu Davi, provendo-lhe um modelo que Salomão deveria construir-lhe. Um anjo foi comissionado para estar ao lado de Davi enquanto este escrevia, para benefício de Salomão, as importantes orientações relacionadas com os arranjos da casa. Spiritual Gifts, volume 4, página 94. Salomão. O coração do povo volveu-se para Salomão, conforme havia feito com Davi, de modo que em tudo obedeceu ao novo rei. O Altíssimo enviou seu anjo para, em sonhos noturnos, instruir Salomão. Ele sonha que Iarro está
conversando com ele. Disse-lhes Iarro: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande benevolência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 1 Reis, capítulo 3, versículos 5, 6 e 9. Espiritual GIFs, volume 4, páginas 96 e 97. Salomão só pediu sabedoria. Além dos querubins, no topo da arca, Salomão fez 2 outros anjos de grande tamanho, assentados em cada extremidade da arca, para representar os anjos celestiais que sempre guardam a lei de Iarro. É impossível descrever o esplendor e beleza desse tabernáculo. Ali, tal como no tabernáculo do deserto, a arca sagrada era preservada em solene e reverente ordem, em seu lugar, sob as asas dos 2 querubins que permaneciam sobre o piso. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 413. Elias. Após sua primeira aparição diante de Acabe, para transmitir-lhe os vindouros juízos de Iarro, diante da apostasia do rei e de Israel, Iarro dirigiu Elias a um lugar seguro entre as montanhas e junto ao ribeiro de Querite. Fora do poder de Jezabel. Ali ele honrou Elias ao enviar-lhe alimento pela manhã e à tarde, utilizando um anjo do céu. Quando o ribeiro secou, Iarro enviou o profeta a uma viúva de Sarepta, operando diariamente um milagre para manter alimentos. Elias e a família da viúva. Testemunhas, volume 3, página 288. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas e rodeado das tribos reunidas de Israel, está Elias, o único que apareceu para reivindicar a honra de Iarro, aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo. Está agora perante eles, aparentemente sem defesa, na presença do soberano de Israel, dos profetas de Baal, dos homens de guerra que o rodeavam, mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele estão as forças protetoras do céu, anjos magníficos em poder. Profetas e Reis, página 147. Em plena luz do dia, cercado por milhares, homens de guerra, profetas de Baal e o rei de Israel, permanece o indefeso Elias, aparentemente sozinho, mas não em verdade. Os mais poderosos exércitos do céu o circundavam. Anjos excelentes em força vieram do céu para proteger o fiel e justo profeta. Com voz firme e decidida, Elias perguntou: até quando vocês ficarão saltitando entre 2 pensamentos? Se Iarro é o Criador, sigam-no. Mas, se Baal o é, sigam-no. Porém, o povo lhe não respondeu nada. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Testemunhas, volume 3, página 280. Enquanto Israel, no Carmelo, duvidava e hesitava, a voz de Elias de novo quebra o silêncio. Só eu fiquei por profeta de Iarro, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros
e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, D minúsculo, e eu invocarei o nome de Yahweh, que é o nosso Pai Celestial, o Altíssimo. E há de ser que o Deus, D minúsculo, que responder por fogo, esse será o Criador. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 até 24. Profetas e Reis, páginas 148 e 149. Quão alegremente teria vindo Satanás, aquele que do céu caiu como um raio, em auxílio dos que enganara e cuja mente controlara, e que fielmente se havia devotado a seu serviço. Com muito prazer haveria enviado raios para queimarem os sacrifícios, mas Yahweh estabelecera limites a Satanás, restringira seu poder, e nem mesmo todos os seus ardis seriam capazes de acender uma única fagulha no altar de Baal. Review and Herald, 30 de setembro de 1873. Abandonou Yahweh a Elias em sua hora de provas? Oh, não! Ele não amava menos seu servo quanto este se sentiu abandonado de Yahweh e dos homens, do que quando, em resposta à sua oração, flamejou fogo do céu e iluminou o topo do monte. E agora, havendo Elias adormecido, um suave toque e delicada voz o despertou. Ele se ergue, aterrorizado, como quem vai fugir, temendo que o inimigo o tivesse descoberto. Mas a face compassiva que se inclinava sobre ele não era a de um inimigo, mas de um amigo. Yahweh tinha enviado um anjo do céu, um alimento para seu servo. Levanta-te e come, disse o anjo. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Depois de haver-se servido do alimento para si preparado, Elias deitou-se de novo e adormeceu. Pela segunda vez veio o anjo, tocando o exausto homem, disse com terna piedade: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Yahweh. 1 Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8, onde encontrou refúgio numa caverna. Profetas e Reis, página 166. No deserto, em solidão e desencorajamento, depois de sua experiência no topo do Monte Carmelo, Elias dissera que já havia vivido bastante e orara pedindo a morte, mas Yahweh, em sua misericórdia, não tomara pela palavra. Grande obra havia ainda para ser feita por Elias. Profetas e Reis, página 228. Por meio de um poderoso anjo, a palavra de Yahweh veio ao profeta: que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Em amargura de alma, ele externou sua queixa: tenho sido muito zeloso pelo Yahweh, o Altíssimo dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Pedindo ao profeta que saísse da caverna em que se encontrava escondido, o anjo lhe ordenou que ficasse em pé no monte, diante de Yahweh,
e ouviu as suas palavras. Elias obedeceu, e eis que passava Iarro, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face de Iarro. Porém, Iarro não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também Iarro não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, Iarro não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 11 a 13. Sua petulância foi silenciada, seu espírito suavizado e subjugado. Agora ele sabia que a calma e firme confiança de Iarro sempre lhe seria de ajuda em tempos de necessidade. Review and Herald, 23 de outubro de 1913. Quem tem Iarro em sua vida tem paz. É fato. Mesmo em tribulação. Quando Elias estava prestes a deixar Eliseu, disse-lhe: pede-me o que queres que eu faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Obreiros Evangelistas, página 116. E disse Elias: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. E sucedeu que, indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis, capítulo 2, versículos de 10 a 12. Educação, página 60. Eliseu. No segundo livro dos Reis, lemos o modo como os santos anjos vieram em missão protetora ao servo escolhido de Iarro. O profeta Eliseu encontrava-se em Dotã, e o rei da Síria enviou cavalos e carros a uma grande multidão para prendê-lo. E o moço do homem do Altíssimo se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu amo, que faremos? 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Atlantic Union, Clearne, 20 de agosto de 1902. Não temas, foi a resposta do profeta, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis, capítulo 6, verso 16. E então, para que o servo pudesse conhecer isto por si mesmo, orou Eliseu e disse: ó Iarro, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Iarro abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Entre o servo de Iarro e a multidão dos inimigos armados estavam um grupo circundante de anjos celestiais. Eles tinham vindo com grande poder, não para destruir, não para pedir homenagens, mas para acampar em torno e ministrar aos desajudados e fracos servos de Iarro. Profetas e Reis, páginas 256 e 257. Não foi dado a Eliseu, seu mestre, num carro de fogo. Sobre ele, Iarro permitiu que viesse uma prolongada enfermidade. Durante as longas horas de sofrimento e fraqueza humana, sua fé permaneceu posta nas promessas de Iarro,
e ele sentiu sempre em torno de si mensageiros celestiais, de conforto e paz. Como nos altos de Dotã, ele vira os exércitos circundantes do céu, os carros de fogo de Israel e seus cavaleiros. Estava ele agora cônscio da presença cheia de simpatia dos anjos e foi sustentado. Profetas e Reis, páginas 263 e 264. Isaías. Nos dias de Isaías, a própria idolatria já não provocava surpresa. Isaías, capítulo 2, versículos 8 e 9. Práticas iníquas tinham se tornado tão predominantes entre todas as classes que os poucos que permaneciam fiéis a Yahweh eram, não raro, tentados a perder o ânimo, dando lugar ao desencorajamento e desespero. Tais eram os pensamentos que fervilhavam na mente de Isaías ao estar sobre o pórtico do templo. Subitamente pareceu-lhe que o portal e o véu interior do templo eram levantados ou afastados, e foi-lhe permitido olhar para dentro, sobre o Santo dos Santos, onde nem mesmo os pés do profeta podiam entrar. Ali surgiu ante ele a visão de Yahweh, assentado em seu trono alto e sublime, enquanto o séquito de sua glória enchia o templo. De cada lado do trono pairavam serafins, a face encoberta em adoração enquanto ministravam perante seu Criador, e se uniu em solene invocação: Santo, Santo, Santo é Yahweh dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Profetas e Reis, páginas 306 e 307. Uma glória indescritível procedia do personagem sobre o trono, e seu séquito enchia o templo. Querubins postavam-se a cada lado do propiciatório, como guardiãos em volta do grande rei, resplandecendo com a glória que procedia da presença de Yahweh. Quando seus cânticos de louvor ressoavam em profundas e sinceras notas de adoração, os pilares da porta tremiam, como que sacudidos por um terremoto. Esses seres santos cantavam o louvor e a glória de Yahweh com lábios incontaminados pelo pecado. O contraste entre o frágil louvor que ele, Isaías, estivera acostumado a oferecer ao Criador e as ferventes aleluias dos serafins espantaram e humilharam o profeta. Tivera a oportunidade, o sublime privilégio de apreciar a imaculada pureza do exaltado caráter de Yahweh. Enquanto escutava o cântico dos anjos, ao estes exclamarem: Santo, Santo, Santo é o Yahweh dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. A glória, o infinito poder e a insuperável majestade de Yahweh passaram diante de seus olhos, e ele foi impressionado ao mais profundo da alma. A luz deste brilho incontaminado que tornava manifesto tudo o que ele era capaz de suportar da revelação do divino caráter, sua própria impureza íntima apareceu diante dele com aterradora clareza. Até mesmo suas palavras lhe pareceram vis. Review and Herald, 16 de outubro de 1888. Os serafins habitam na presença de Yahushua, o Filho do Altíssimo, mas ainda assim cobrem com as asas a face e os pés. Ao olharem para o Rei em sua beleza, cobrem-se a si próprios. Quando Isaías viu a glória de Yahweh, sua alma foi prostrada ao pó, em virtude da claríssima visão que graciosamente teve o privilégio de contemplar. Ele se humilhou
este será sempre o efeito sobre a mente humana quando os raios do sol da justiça brilham gloriosamente na alma. À medida que a crescente glória de Yahushua é revelada, o agente humano não verá qualquer glória em si mesmo, pois as ocultas deformidades da alma serão expostas à exaltação e glorificação próprias, serão extintas. O eu morre e Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Eterno, vive. Bible Echo and Things of the Times, 3 de dezembro de 1894. Tais eram as perspectivas que acenavam a Isaías quando ele foi chamado para a missão profética. Mas ele não se desencorajou, pois em seus ouvidos soava o coro triunfal dos anjos ao redor do trono de Yahweh. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. E sua fé foi fortalecida pela visão de gloriosas conquistas da parte da igreja de Yahweh, quando a terra se encheu do conhecimento do Yahweh, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, verso 9, Profetas e Reis, página 371. Ezequiel, sobre as barrancas do rio Quebar, Ezequiel contemplou um vento tempestuoso que parecia vir do norte, uma grande nuvem com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Uma porção de rodas intercaladas, umas nas outras, eram movidas por 4 seres viventes, e por cima de tudo havia uma semelhança de trono como a uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. Ezequiel capítulo 1, verso 26. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Ezequiel capítulo 10, verso 8. As rodas eram de um arranjo tão complicado que à primeira vista pareciam uma confusão. Não obstante, elas se moviam em perfeita harmonia. Seres celestiais, sustentados e guiados pela mão e sobre as asas dos querubins, estavam impelindo essas rodas. Acima delas, sobre o trono de safira, estava o Eterno, e ao redor do trono havia um arco-íris, símbolo da divina misericórdia. Assim como as rodas com aparência tão complicada estavam sob a guia da mão por baixo das asas dos querubins, também o complicado jogo dos ventos humanos está sob o divino controle. Em meio a lutas e tumultos das nações, aquele que se assenta sobre querubins ainda guia os negócios da terra. Profetas e Reis, páginas 535 e 536. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso Pai Celestial, o Altíssimo Eterno, o Criador, ainda tem e sempre terá o domínio de tudo sobre a terra, no mar, o universo, tudo é controlado por Ele. Nada é feito sem a determinação dEle. Então, Ele é o dono de nossas vidas. E para que possamos ter a proteção divina, temos que obedecê-lo, temos que reconhecê-lo como nosso Altíssimo, como nosso Pai, como nosso Criador. E esse reconhecimento vem com a obediência, com o amor ao próximo. Ok, meu irmão, minha irmã? Mais uma vez agradeço a vocês pela atenção, pelo carinho. Fiquem na paz do nosso Salvador e intercessor Yahushua, o Filho do Eterno, e que Ele, através do seu Santo Espírito, habite em você e em mim e que possamos vencer
com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Amém.